Olá pessoal, vamos para mais uma aula de física e o conteúdo é a aplicação das leis de Newton, certo? Não tem sentido a gente falar de mecânica sem falar da aplicação das leis de Newton, beleza? Bom gente, vamos estabelecer um métodozinho prático para resolver problemas? Olha bem, não importa se é um ou se é mais corpos envolvidos na situação que a gente vai começar a ver agora, a gente vai fazer um esquema bem simples da situação e vai separar os corpos envolvidos no problema. Separar para quê? Para o que a gente vai falar aqui agora. Ó, segundo passo, fazer o diagrama das forças atuantes em cada corpo. Se eu deixar os corpos juntos, todos eles, vamos supor 1, 2, 3, 4 corpos juntos, vai ficar muito problemático eu tentar identificar as forças, vai ficar muito tumultuado o negócio, né? Então tem que separar para identificar melhor as forças, tá? Daí eu vou colocar os sinais das forças, certo? E aí, preferencialmente, eu vou considerar como positiva a força que tiver o mesmo sentido do deslocamento, tá? Não é obrigatório, preferencialmente, assim, ok? E outra coisa, olha bem, se o corpo tem massa, tem peso, o corpo tem, é uma força que vai atuar sobre o corpo, é o peso, ele tem peso. Se o corpo está apoiado sobre uma superfície, tem força normal atuando sobre ele. Se ele está sendo puxado por um fio, que seria uma corda, por exemplo, tem força de tração atuante sobre o corpo. Se um corpo estiver deslizando sobre uma superfície, se essa superfície não for perfeitamente polida, existe força de atrito atuando sobre esse corpo. E na prática sempre vai existir, mas boa parte das vezes a gente vai dizer que a superfície é perfeitamente polida, a gente vai desprezar essa força de atrito, tá? E o terceiro passo seria aplicar, no caso, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. E aí a gente vai considerar o sistema, que seria todos os corpos envolvidos como se fosse um único, ou um dos corpos envolvidos. Às vezes é somente um corpo mesmo, né? Pode ser que seja somente um corpo. Então, um ou mais corpos, depende da situação. Então, vamos lembrar que quando eu falo de sistema, eu estou falando de todos os corpos que estão envolvidos na situação. Aí, quando eu penso em todos os corpos como sendo único, eu tenho um sistema. Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma figura, né, que mostra 3 caixotes com massas 45, 22 e 33 kg, apoiados numa superfície horizontal sem atrito. Olha bem, ó. Então vamos considerar que não vai ter atrito entre esses corpos e a superfície. Uma força horizontal de 50 newtons empurra o caixote. Essa força aqui de 50 newtons empurra o caixote para a direita. Ok? Então a pergunta é o seguinte, ó, qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Acha a força que M2 exerce em M3, quer dizer, que corpo 2 exerce no 3, a força que M1 exerce no 2, quer dizer, a força que 1 exerce no corpo 2. Ok? Vamos pegar os dados, ó, as massas de cada corpo, estão aqui as massas, né? A força que é exercida no corpo 1, e vamos lá. Vamos separar os corpos e identificar as forças. Como o deslocamento vai ser para a direita, força para a direita positiva, força para a esquerda negativa. Olha, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Eu que resolvo e faço os problemas dessa maneira. Pode ser que vocês vejam algum livro, alguma apostila que esteja mostrando de uma maneira diferente, que eles fazem uma orientação utilizando o eixo x e y, ok? Mas eu acho mais simples dessa maneira aqui. Então vamos lá. Força F, ela vai ser positiva, porque tem o mesmo sentido de deslocamento. Peso sobre o corpo 1, normal sobre o corpo 1. Observa que o peso positivo normal é negativo. Porque observa que na vertical não tem deslocamento. Se não tem deslocamento, tanto faz. O peso poderia ser negativo e é normal positivo. Já que não tem deslocamento, lembra que quando eu tenho um deslocamento, então toda força favorável a esse deslocamento vai ser positiva. Mas não tem deslocamento na vertical. Qualquer um dos dois poderia ser positivo ou negativo, tá? Vamos lá, peso do corpo 2, normal sobre o corpo 2. Então, peso positivo, normal negativo. Eu adotei dessa maneira, poderia ser o contrário, como eu falei anteriormente. Peso do corpo 3, normal sobre o corpo 3, um positivo e um negativo, beleza?
Vamos continuar. Observa que parte da força que o corpo 1 recebeu, ele transfere para 2. Eu vou chamar de força do corpo 1 em 2. Favorável ao deslocamento positivo. O que o corpo 2 vai fazer? Vai reagir e aplicar uma força no corpo 1. Força de 2 em 1. Como é contrário ao deslocamento, negativo. Observa que parte da força que o corpo 2 recebeu de 1 vai transferir para o 3. Força do corpo 2 em 3. Terceira lei de Newton, reação. O corpo 3 vai reagir. Vai fazer uma força no corpo 2. Força de 3 em 2. Então essas são as forças. Ok? Vamos começar a resolver. Letra A. Qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Poderia ser por cada caixote, pelo sistema, é a mesma coisa, é o mesmo valor. Tá? A maneira de resolver é uma só. Os dados que eu tenho, né? Vamos pensar, princípio fundamental da dinâmica, pensando no sistema, ou seja, pensando nos três corpos como se fosse um único, força resultante igual massa vezes aceleração. Ok? Então vamos lá, o que seria a força resultante do sistema? Olha bem, toda vez que o corpo movimentar num plano horizontal, gente, e óbvio que estou pensando que ele está apoiado, o peso e a normal vai ter o mesmo valor. Como são forças de mesmo valor, porém em sentidos opostos, uma positiva e uma negativa, elas se anulam aqui. A mesma coisa para o corpo 2, ó. P2N2 anula. P3N3 anula. Só que tem um detalhe, gente. Peso e normal não é a mesma coisa. Peso é a força que a Terra exerce sobre o bloco e a normal é a força que a superfície exerce sobre o bloco. A mesma coisa para o corpo 2 e para o corpo 3. Tá? Então, nem sempre peso vai ter o mesmo valor da normal, mas toda vez que movimenta num plano horizontal vai ter o mesmo valor. Olha bem, ação e reação, já que eu estou pensando nos três corpos como um só, um anula o outro. Ó. Ação e reação, um anula o outro aqui. Força de 2 em 3, de 3 em 2. O que sobrou no final da história? Olha o que sobrou. Ó. Força F. Essa força F é o resultado final. É a força resultante. Resultado final, força resultante. O que é a massa do sistema? É a soma das três massas, M1, M2 e M3, vezes a aceleração. Ok? Então vamos à resolução. Qual o valor da força? 50. Qual é a massa do corpo 1? 45, do corpo 2, 22, do corpo 3, 23. Quando eu somo essas três massas, me dá 100. Então 100A igual a 50, A igual a 50 dividido por 100, logo A igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos para a letra B. Ache a força que M2 exerce em M3, ou seja, que o corpo 2 exerce no corpo 3. A aceleração eu já tenho, 0,5 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração do corpo 1, é a do corpo 2, é a do corpo 3, é a do sistema, é 0,5. Ok? Princípio fundamental da dinâmica para o corpo 3. Olha bem, por que para o corpo 3? Eu vou usar o corpo 3 para poder eu encontrar a força que 2 exerce sobre ele, corpo 3. Eu vou usar o corpo 3. Eu poderia usar o corpo 2 só se eu tivesse a força que 1 exerce em 2. E para isso eu teria que primeiro utilizar o corpo 1 para calcular essa força de 2 em 1, que é a mesma de 1 em 2. Tá? Então eu vou começar com o corpo 3. Vou achar a força que 2 exerce em 3. Ok? Então, força resultante sobre 3 é igual a massa do corpo 3 vezes aceleração. Olha bem. Peso e normal anulam. O que sobrou aqui? Força do corpo 2 no corpo 3. Então, isso é a força resultante sobre o corpo 3. Força de 2 no 3. Ok? Então, força do corpo 2 no corpo 3 é igual a massa de 3 vezes aceleração. Qual é a massa do corpo 3? 33, a aceleração dele 0,5. Logo, a força de 2 em 3 é 16,5, que é a mesma força que 3 exerce em 2, tá? O valor é o mesmo. É ação e reação, ação e reação. Tá? Vamos para a letra C. A força que M1 exerce em M2, ou seja, que o corpo 1 exerce no corpo 2. Olha bem, nessa altura do campeonato eu já tenho a aceleração, né? E tenho a força que 2 exerce em 3, que é o mesmo valor que a força que 3 exerce em 2. E eu vou calcular a força que 1 exerce em 2. Ok? Para isso eu vou utilizar o corpo 2. Poderia utilizar o corpo 1? Poderia. Eu vou utilizar o corpo 2. Ok? Bom, princípio fundamental da dinâmica
para o corpo 2. Vamos pensar o seguinte: força resultante sobre 2 é igual a massa de 2 vezes aceleração. Peso e normal do corpo 2 anulam. O que sobrou no final da história? F1 sobre 2 e F3 sobre 2. Olha bem, ó, um positivo e um negativo. É por isso que a gente tem que colocar o sinal. Olha como é que fica. F1 sobre 2, no caso, força de 1 sobre 2 é positivo, e força de 3 sobre 2 é negativo. Então, F1, força de 1 sobre 2 menos força de 3 sobre 2 é igual a massa de 2 vezes aceleração. Ok? Então, essa aqui é a fórmula. Tá, aí vamos lá. Força de 1 sobre 2 menos 16,5. Por que 16,5? Se 16,5 é a força que 2 exerce em 3, é o mesmo valor da força que 3 exerce em 2, 16,5, é ação e reação. A massa de 2 é 22 e a aceleração 0,5. Então eu vou ter 22 vezes 0,5 dá 11, menos 16,5 passa para o outro lado positivo. Logo, a força que 1 exerce em 2 é 27,5. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui, número 2. No sistema é representado a seguir o corpo A de massa 3 kg e a massa do corpo B 7 kg. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze qualquer tipo de atrito. Considere o fio ideal. Calcule a aceleração do sistema e a tração exercida no fio. Olha bem. Despreze o atrito, então nós não vamos considerar atrito aqui. Tá? Por enquanto a gente não vai considerar atrito. A gente vai depois fazer exemplos com atrito, tá? No segundo momento aí. O fio é ideal. Fio ideal significa que o peso dele é desprezível, eu não vou considerar o peso dele na resolução do problema. Ele é inextensível, ou seja, não é elástico, tá? Ele não é elástico. E ele é maleável, ele é flexível. Por isso a gente diz que ele é ideal. Ok? Ele tem essas 3 características. Então vamos lá. Aceleração do sistema. Tá aqui o desenho. Vamos primeiro identificar o deslocamento. Presta atenção. O que vai fazer os 2 corpos deslocarem aqui é o peso do corpo A aqui, olha. Ele é que vai fazer os 2 corpos deslocarem. Então o A vai descer e o B vai deslocar para a direita. Então o B desloca para a direita e o A desce. Ok? E vamos identificar as forças. Olha, peso de B para baixo. Né? Sempre para baixo o peso. Tá? Eu vou considerar positivo o peso de B. Tá? Poderia ser negativo aqui no caso o peso de B. Eu vou considerar positivo. Logo, se o peso de B é positivo, uma força oposta sobre o mesmo corpo B, oposta ao peso, né? Ela vai ser negativa. Tá? Bom, continuando, peso do corpo A. Olha bem, se o corpo A desloca para baixo, o peso de A ele tem que ser positivo. Tá? Aqui não pode ser negativo, não. Se eu estou adotando o deslocamento para poder referenciar se é positiva ou negativa a força, favorável ao deslocamento, positivo. Tração. Tração sobre B, no caso. Favorável ao deslocamento, então é positivo. Mas a tração sobre A contrária ao deslocamento, então é negativo. Ok? Bom, só voltar aqui para ficar bem claro, gente. Peso aqui poderia ser negativo, por quê? Como eu falei, porque não há deslocamento na vertical. Se não tem deslocamento, o peso poderia ser negativo e a normal positivo. Não daria diferença nenhuma na resolução do problema. Mas se eu estou adotando o sentido de deslocamento força positiva, toda força que for favorável ao deslocamento positivo e toda força que for contrária ao deslocamento negativo. Ok? Bom, vamos lá os dados. Massas de cada um, o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero calcular no primeiro momento a aceleração do sistema ou de cada corpo. Poderia ser essa pergunta também. É a mesma coisa. Então, o princípio fundamental da dinâmica para o sistema é o que eu vou adotar aqui, ou seja, pensar nos 2 corpos como se fosse um único. Força resultante é igual massa do sistema vezes aceleração. Ok? Vamos pensar no seguinte, o peso normal tem o mesmo valor? O deslocamento de B é num plano horizontal? Então peso normal tem o mesmo valor. Então, peso normal anula. Peso normal não é a mesma coisa, tá? Fique bem claro isso. Mas tem o mesmo valor, anula. Ok? Tração, ó, observa, se eu estou pensando no sistema,
tração positiva e tração negativa têm o mesmo valor, uma anula a outra. O que sobrou no final da história, que é a força resultante, é o resultado final das forças? Peso de A. Peso de A é a força resultante. E qual é a massa? É a soma das duas massas, massa de A e de B, vezes a aceleração. Ok? Bom, vamos então finalizar a resolução aqui. Ó, peso de A, 3 vezes 10. As massas 7 mais 3. Então eu vou ter 30 que é igual a 10A. A igual a 30 por 10. A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos para o próximo. Vamos para a letra B, né? Desprezando qualquer tipo de atrito, né, que a gente considera o fio ideal, tal, vamos calcular a tração exercida no fio. Ok? Então, o desenho das forças já está pronto, né? Está aqui. Não preciso de fazer novamente o desenho. Está ok aqui. Beleza? Os dados. As massas, o G é 10. Tem mais um dado que foi calculado na letra A, no caso aqui, a aceleração. Que é a aceleração do sistema, é a aceleração do corpo A, é a aceleração do corpo B. Quanto é? 3 metros por segundo ao quadrado. E eu quero calcular a tração exercida no fio. Presta atenção na coisa, gente. Está falando tração exercida no fio. A pergunta poderia ser a tração exercida no corpo A, no corpo B ou nos corpos. Tanto faz. Inclusive, vocês vão ver no cálculo agora que a gente vai calcular a tração exercida nos corpos, tá? Que é a mesma tração exercida no fio, na verdade. Tá? Então, eu vou utilizar os corpos para calcular essa tração. Então, eu vou utilizar o princípio fundamental da dinâmica e vou utilizar o corpo B. Eu poderia utilizar o corpo A? Poderia. Por que poderia? Porque tem tração no corpo A. Você poderia utilizar. Mas eu vou utilizar o corpo B, que fica mais prático. Vocês vão ver por que fica mais prático. Então, força resultante sobre B igual massa de B vezes aceleração. Se eu estou pensando somente no corpo B, peso e normal anula. O que sobrou? Sobrou a tração, que é a força resultante sobre o corpo B. Né? O resultado final da força é a força resultante, o resultado final é a força que sobrou, né? É a tração. Tração igual a massa de B vezes aceleração. Então fica mais prático eu calcular. Porque se eu fosse usar o corpo A, a força resultante sobre A seria peso menos tração, que é igual massa vezes aceleração. Daria o mesmo resultado, mas aqui fica mais prático, né? Bom, então a tração vai ser igual a massa de B, 7, e a aceleração a gente já sabe que é 3, então 7 vezes 3, 21. Então a tração exercida no fio, a tração exercida nos corpos é 21 newtons. Vamos para um terceiro exemplo aqui, gente. Eu tenho um bloco apoiado numa mesa perfeitamente lisa. Perfeitamente lisa, então a gente vai desprezar qualquer tipo de atrito. Está ligado por meio de 2 fios ideais, fio ideal. Então vou desprezar a massa desses fios. Aos blocos A e C. Então eu tenho um fio que no caso vai interligar 3 blocos, os blocos A, B e C. Né? E as massas desses blocos A, B e C são respectivamente 2, 3 e 5 kg. Então, considerando que G é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do sistema, a intensidade das forças de tração nos fios. Então vamos primeiro na aceleração do sistema. Então tem as massas de A, B e C e vou calcular a aceleração. Ok? Então está aqui os blocos, né? Então vamos lá. Peso de A, peso de B, peso de C. Todos os pesos vão ser positivos. Então aqui eu vou nesse caso aqui adotar positivo? Não, porque eu não sei ainda o deslocamento. Para onde é o deslocamento? Eu não vou colocar sinal negativo. Eu vou considerar só o sinal positivo por enquanto. Depois eu vou ver o que vai ser negativo. Porque eu vou adotar o seguinte: favorável ao deslocamento, positivo, contrário, negativo. Eu não sei qual deslocamento ainda, como é que vai ser. Só vou identificar as forças no primeiro momento. Tá? Então vamos lá. Normal de B. Observa que eu tenho 2 fios agora. Eu vou chamar de fio 1 aqui, e o outro eu vou chamar de fio 2. Então eu vou ter T1, fio 1, T1, T1 aqui também, porque eu estou no fio 1, né? T1 aqui sobre o corpo B, antigo T2 sobre o corpo B, e T2 sobre o corpo C. Observa, gente, uma coisa. Toda vez que eu for representar a tração que está interligando 2 corpos,
A tração, no caso que eu vou representar, é a tração exercida sobre os corpos, tá? E é sempre voltada para o centro do fio, olha, sempre voltada para o centro do fio, ok? Então vamos lá. Por que eu não coloquei sinal? Porque primeiro eu tenho que saber qual força que vai mover esses corpos aqui no final da história. Então vamos lá. Eu vou calcular os pesos de cada um, ó, peso de A. Qual vai ser o peso de A? 2 vezes 10, 20. Então 20 newtons. O peso de B é igual a normal de B. É igual a normal, não quer dizer significa que é a mesma coisa, tá? Porque o corpo B ele vai deslocar no plano horizontal aqui. Então o peso de normal teria o mesmo valor, que seria M vezes G, massa de B vezes G no caso, né? 3 vezes 10, então vai ser 30. Então peso de B é igual ao normal de B, 30. Peso de C, massa de C vezes G, que vai dar no caso 50, né? Para que eu fiz isso? Todo mundo, vamos fazer uma coisa, tipo um cálculo mental aqui. Olha bem, gente. Pensa numa coisa. Se eu pensar no sistema aqui, no sistema, isso aqui é um sistema, tal, é um sistema. Estou pensando nesses três corpos como um só. Tração e tração não vai anular? Peso normal aqui não vai anular? Tração aqui não vai anular? O que vai sobrar no final da história? Peso de C e peso de A. Então o que vai influenciar para o movimento aqui é o peso de C e o peso de A. Qual é maior, hein? O peso de C é maior que o peso de A. E aí é que vai definir toda a história. Se o peso de C é maior que o peso de A, e são essas duas forças que fazem com que haja o movimento, então, olha, o corpo C desce, porque o peso dele é maior que o de A, arrasta o corpo B para a direita e arrasta o corpo A para cima. Se o peso de A fosse maior, ele desceria, arrastaria B para a esquerda e o corpo C para cima. Ok? Bom, agora eu posso colocar os sinais das forças. Então vamos lá. Se o corpo A sobe e o peso de A é para baixo, então o que acontece? O peso de A é negativo. Se o corpo A sobe e a tração sobre ele, T1 no caso, é para cima também, então T1 é positivo. Ok? Vamos para o corpo B agora, olha. O corpo B desloca para a direita, mas T1 é para a esquerda, então é negativo. Ok? Agora, o peso do corpo B, ele é negativo, porque o peso de A está negativo aqui, o peso de B vai ser também para os dois para baixo? Não, não é por isso não. Como não há deslocamento na vertical aqui, eu poderia considerar o peso de B positivo e a normal de B negativo. Mas eu vou considerar o peso de B negativo e normal positivo. Tanto faz, eu posso fazer dessas duas maneiras. Ok? Porque não tem deslocamento na vertical. Se uma força é positiva e tem uma outra força atuando no corpo em sentido contrário, a outra vai ser negativa. É uma positiva e negativa. São vetores, lembra disso. Ok? Já T2 sobre o corpo B vai ser positivo, porque o deslocamento de B é para a direita e T2 é para a direita. Bom, e T2 sobre o corpo C vai ser negativo, porque o corpo C desce. Ok? Já o peso de C tem o mesmo sentido de deslocamento, então vai ser positivo. Bom, agora vamos à resolução. Ok? Vamos pensar no sistema. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza. O que vai acontecer? Ó? T1 e T1 anula, peso de B e normal de B anula, T2 e T2 anula. É o que eu já tinha dito. A gente tinha feito essa reflexão anteriormente aí. Sobraria o peso de C e o peso de A. O peso de C é positivo, o peso de A é negativo, de acordo com a nossa orientação, no caso que a gente estabeleceu aqui. Tá? Então, o que é a força resultante? Peso de C positivo, peso de A negativo, então peso de C menos peso de A. E o que é a massa? É a soma das três massas, vezes a aceleração. Daí agora é só substituir os dados, olha. Qual é o peso no caso do corpo C? 50. Qual é o peso do corpo A? 20. As massas, 2, 3 e 5. Então eu somo 2 mais 3 mais 5 vezes A. Então eu tenho 10A, que é igual a 30, né? A igual a 30 por 10, logo A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do sistema, que é a aceleração de cada corpo individualmente, quanto é? 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o próximo aqui. Letra B.
as intensidades das forças de tração nos fios. Então é T1 e T2, já que eu chamei de fio 1 e fio 2, né? Então eu chamei aqui de fio 1 e aqui de fio 2, né? E chamei então de T1 e T2. É isso que a gente quer calcular, T1 e T2. Já temos a aceleração do sistema e a aceleração de cada corpo, que é o mesmo valor, 3 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Vamos começar calculando o T1. Para isso eu vou utilizar o corpo A. Poderia utilizar o corpo B? Poderia sim, desde que eu tivesse T2. Senão eu teria dos incógnitos. Então para isso eu primeiro teria que calcular T2 usando o corpo C e depois eu calcularia o T1 usando o corpo B. Mas como eu quero calcular primeiro o T1, eu vou utilizar o corpo A. Ok? Bom, então, como é que a gente vai fazer isso? Observa que a força resultante sobre o corpo A, então, vai ser massa de A vezes aceleração, certo? Agora, o que seria então a força resultante sobre A? T1 positivo menos peso de A. Que no caso o peso de A é negativo, que é igual massa vezes aceleração. Mas T1, o peso de A não anula? Óbvio que não. Se eu tenho uma aceleração diferente de zero aqui, que é 3, é porque T1 e peso de A não tem mesmo valor. Se tivesse o mesmo valor, um anulava o outro. A aceleração seria zero. Ok? Vamos substituir os valores que a gente tem. Peso de A, 20 newtons, né, que é igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 3, logo eu tenho 6, que é 2 vezes 3, né? Esse menos 20 passa para o outro lado positivo, quer dizer, 6 mais 20, 26. Esse é o valor de T1. Tá? E o valor de T2? O valor de T2, para isso eu vou utilizar o corpo B. Aí eu poderia utilizar o corpo C? Poderia, mas eu vou utilizar o corpo B, já que eu tenho o valor de T1, né? E aí eu vou utilizar ele, utilizar o corpo B. Tá? Então, força resultante sobre B igual massa de B vezes aceleração. O que vai ser a força resultante sobre B? Presta atenção. O peso do corpo B, que é negativo, e a normal de B, no caso positivo, um anula o outro. Vamos lembrar que o deslocamento é num plano horizontal. O peso normal tem o mesmo valor. Então, um anula o outro. O que sobrou em termos de força? T2 e T1. Então, a resultante é em função de T2 e T1. Então, T2 positivo, T1 negativo, que é igual massa vezes aceleração. Ok? Então, T2 menos 26. Por que 26? Porque eu já tenho o valor de T1, que é igual a 3, que é a massa do corpo B, vezes a aceleração, que é 3. Então, eu tenho 9 mais 26, não é isso? Logo, T2 é igual a 35. Beleza? Para finalizar nossa aula de hoje, vamos ver acoplamento de roldanas. Então, para isso, a gente vai ter aqui uma animação. A animação abaixo é composta por um sistema de polias e fios ideais. O atrito sobre o sistema podemos considerar desprezível. Analisando o sistema, calcule qual deve ser a força F exercida no fio para manter em equilíbrio o corpo suspenso, cujo peso é 200 newtons de intensidade. Olha bem, gente, quando eu estou falando sem atrito, e no caso que os fios são ideais, a gente vai poder utilizar uma fórmula que eu vou colocar para vocês aqui. Se não fosse ideal o fio, ou seja, a massa não fosse desprezível e o atrito fosse considerado, essa fórmula mudaria um pouco, ok? Mas a gente não vai ver essas situações que o fio não é ideal e que a gente vai considerar atrito não, tá? Bom, então observa aqui, olha, eu tenho 3 polias móveis, porque elas sobem, e uma que é fixa. Então, essa móvel aqui, essa de baixo de tudo aqui, essa primeira da esquerda, tem um fio que está preso lá no teto. Vou mostrar que isso aqui é o teto. Vem o fio, passa por ela e prende na segunda. Esse fio que prendeu a segunda, beleza. Aí vem um outro fio que é preso no teto, passa pela segunda e é preso na terceira. Tem um outro fio que é preso no teto, passa na terceira, passa nessa quarta que é fixa, que está presa lá no teto. E é essa corda aqui, esse fio aqui que a gente está puxando. Ao puxar esse fio, as outras 3 roldanas aqui, a 1, a 2 e a 3 aqui, elas sobem, elas são móveis. Ok?
Vamos pensar numa coisa. Se eu não tivesse essas 3 roldanas, se eu pegasse esse peso e colocasse aqui, ó, aqui. Se eu colocasse esse peso aqui, a força que eu teria que fazer para equilibrar esse peso seria o próprio peso dele, 200 newtons. Mas como eu peguei, eu utilizei mais 3 roldanas, essas roldanas vão fazer com que essa força que eu venha fazer para ter o equilíbrio aqui, ela seja diminuída, como se fosse tipo uma alavanca, tá? E vamos calcular então qual é o valor dessa força. Então, para isso, a gente tem uma fórmula pronta, como eu falei para vocês. Eu só posso usar porque a gente está dizendo que o fio é ideal e eu não estou considerando atrito. Então, a força que eu vou fazer para equilibrar o peso que está aqui é o peso dividido por 2 elevado a n. O que é n? É o número de roldanas móveis. Quantas eu tenho aqui? 3, né? Quantas roldanas? Eu poderia colocar mais roldanas aqui igual essa configuração. Quantos mais roldanas eu colocasse, menor seria meu esforço. Por quê? Porque é o peso dividido por 2 elevado ao número dessas roldanas móveis. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? O peso é 200, 2 elevado a 3. Logo, eu tenho 200. 2 elevado a 3 é 8. 200 dividido por 8 é 25. Bom, gente, assim termina a nossa aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.